Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fanny Espinosa e nós vamos juntos aqui fazer o nosso São Paulo Mais, um videocast que vai contar um pouco do trabalho do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E hoje, no nosso programa de estreia, eu recebo o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Eduardo Tuma. Tudo bem? Olha, Fanny, a alegria estar aqui com você, com aqueles que nos assistem. São Paulo Mais. Então, a gente vai discutir a cidade e o papel do Tribunal de Contas em relação à cidade, aos munícipes, aos cidadãos. Perfeito. Eduardo, eu queria começar falando um pouco da sua carreira. Você foi o 5º vereador mais votado do município em 2016. No segundo mandato, você foi presidente da Câmara Municipal. Depois você foi para a Secretaria Municipal da Casa Civil. Como que você traz toda essa experiência para o Tribunal de Contas? Eu tive uma escola política em casa, a gente aprendeu que a política é um meio de transformação social, e eu tinha um trabalho social na igreja da qual eu faço parte, e eu entendi que isso podia ser transposto para a vida pública em maior monta, num tamanho um pouco maior, com um mandato de vereador. Não foi na primeira tentativa, viu, Ah, Fânia? não. Em 2008, eu fui candidato a vereador e perdi a eleição. É mesmo. Fiquei na 7ª suplência, mas não desisti. Em 2012, eu consegui me eleger. Aí, em 2016, que foi uma votação mais expressiva, eu me reelegi vereador. Em 2018, eu fui ser secretário-chefe da Casa Civil, do saudoso prefeito Bruno Covas, um amigo, um irmão que, infelizmente, faleceu. E aí, em 2019, eu fui eleito presidente da Câmara e reeleito em 2020. Então, veja que é uma trajetória que me possibilitou, ao passar pelo Legislativo e pelo Executivo, ter também uma visão da cidade. Nessas duas frentes, né, que são os poderes municipais, Sim, né? mas essenciais. A federação tem, né? O Brasil, os estados têm poder executivo, legislativo e judiciário. Os municípios não têm poder judiciário. Então, eu tinha passado pelo legislativo e pelo executivo. E daí os vereadores me escolheram e me elegeram para isso, para ir para o Tribunal de Contas, que é um tribunal administrativo. Para a gente ter uma noção do que eu estou falando, em 2024, por exemplo, o orçamento da cidade de São Paulo, ou seja, o que o prefeito vai poder gastar na cidade de São Paulo, são 107 bilhões e 500 milhões de reais. Por ser advogado, eu tenho um mestrado em Direito Tributário pela PUC São Paulo, um doutorado em Direito do Estado pela PUC São Paulo, eu tenho um pós-doutorado pela Universidade Sorbonne em Paris, de governo digital, governo aberto. Acho que isso também alia, soma, ajuda a exercer o papel que eu exerço hoje como conselheiro do município. A atuação técnica de um Tribunal de Contas é mais conhecida pela economia que ela pode gerar aos cofres públicos. Qual é a parte mais perceptível desse trabalho para quem vive em São Paulo? Excelente pergunta, no sentido de que qual é a utilidade do tribunal? Sim. O tribunal ele passa por um momento de reformulação, de uma nova visão de atuação, dentro, claro, do que são os preceitos, as normas, as leis, dentro do que é a competência do próprio tribunal, Sim. Mas ao invés de ser um tribunal punitivo, sancionatório, um tribunal duro, que por vezes obstaculariza Sim. alguma licitação, não. Ele tem passado a ser um tribunal de aprimoramento das licitações, dos editais. Nós temos tido esse cuidado de dialogar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a Prefeitura e com a Câmara Municipal, com os órgãos da Prefeitura, com as secretarias e assim por diante, para poder aprimorar os editais. Aprimorar no sentido de promover economia, um menor gasto, mas também uma maior eficiência, maior qualidade na política pública. Vou te dar um exemplo aqui que é interessante. Nos últimos 3 anos, a prefeitura teve 11 mil contratos. Eu não estou errando no número. É um universo grande de contratos. O tribunal suspendeu destes 50.
E a média de suspensão das licitações é de 60 dias. Isso mostra que o tribunal tem sido muito efetivo e muito rápido na liberação de todos os editais, de todos os contratos que a prefeitura pode fazer. Vou te dar um exemplo aqui simples. Um item em um edital de uma obra viária na cidade de São Paulo ocasionou uma economia de 80 milhões de reais. Nos cemitérios, no começo da concessão, que a gente chama da execução contratual, Sim. o tribunal fez uma fiscalização ordenada e percebeu que esse contrato não estava sendo bem executado. Então, fez uma visita lá nos cemitérios, emitiu alertas à prefeitura para que haja uma correção nessa execução contratual. Tem um outro ponto, um outro exemplo, que é uma obra na Avenida Santo Amaro. Existia uma discussão entre a São Paulo Obras, SP Obras, e a CT, 2 órgãos da própria prefeitura que não estavam se entendendo. O tribunal faz uma mesa técnica, chama esses 2 órgãos da prefeitura e faz com que eles se entendam. Então, o tribunal olhou e falou, opa, isso está errado, está sendo mal executado, precisa de correção. Onde é que está o problema? Quando eu falo que é de aprimoramento, no passado, o tribunal poderia esperar esse contrato acabar e dizer dos erros que ele teve. Mas, ao invés de esperar tudo isso acontecer, a gente faz de forma concomitante, de imediato. Onde é que está o erro? Vamos corrigir, vamos economizar, fundamentalmente na hora que está acontecendo, bem posto, mas fundamentalmente para entregar para a população o melhor serviço, a melhor obra, como eu disse no começo, política pública de qualidade. Como o TCM tem se posicionado em temas atuais, como equidade racial e de gênero? Para mim, esse tema é muito caro, muito importante. Tanto é verdade que eu vou exemplificar na minha presidência o que nós escolhemos fazer e o que eu escolhi fazer na alta gestão do Tribunal de Contas do município. Então, a nossa secretária de controle externo, que é o maior cargo da fiscalização do tribunal, é uma mulher. Quando eu assumi o maior cargo da assessoria jurídica do tribunal, uma mulher. A chefia de gabinete da presidência do Tribunal de Contas, uma mulher. A chefia da imprensa do Tribunal de Contas, uma mulher. A 5ª função, que é o maior cargo administrativo do Tribunal de Contas, que é a Secretaria-Geral, uma mulher. Eu entendo que as mulheres são mais capazes que os homens. Têm maior capacidade de raciocínio, conseguem multitask, né? Conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo e faz bem todas essas tarefas. Isso tem se refletido, inclusive, em termos de produtividade. Então, eu tenho convicção que eu acertei nessas minhas escolhas. A discriminação que foi feita no passado, ela tem que ser corrigida. E por que ela tem que ser corrigida? Porque hoje é estatisticamente demonstrado o desequilíbrio também em relação à raça. Nós precisamos também ter um olhar nesse sentido. Então, nós vamos promover no tribunal também essa reparação, essa representatividade. Nós vamos promover de que forma? Há pequenos passos. Nós vamos inaugurar, então, um programa de estágio olhando a questão racial. Outro tema que nos é caro, que nós também vamos promover uma ação nesse sentido, que é a pessoa com deficiência, os PCDs. Nós vamos promover um programa também para admitir pessoas com deficiência. Você tem setores da sociedade que são mais sensíveis. A sociedade é uma só, nós vivemos numa única comunidade, a raça humana é uma só, mas nós precisamos olhar, então, as necessidades de cada um desses grupos. A gente sabe que você é um entusiasta da tecnologia, né? Como você avalia as possibilidades do mundo digital na atuação do controle externo? Eu sou da geração millennial, né, que eles chamam. Né? Eu sou geração Y. Sim. Eu nasci em 81. Na transição. Na transição. O primeiro curso que eu fiz, ainda chamada de informática, né? Hoje tecnologia da informação, era para aprender a mexer no DOS, MS-DOS. O segundo curso era para aprender a mexer no Windows. Meu Deus. Né? Eu sou um nômade
ou aquele que transicionou digitalmente. As novas gerações, a partir de 91, são chamadas de gerações nativas, né? Nativo digital. Já cresce com esse ambiente digital presente. Sim. Não se pode mais admitir, por exemplo, no Tribunal de Contas, que já não é mais assim, processos físicos de papel. Hoje em dia, o Tribunal de Contas é inteiro digital e nós estamos começando a usar instrumentos da tecnologia da informação, como robôs, para fazer leitura de processo e de diário oficial da cidade. Nós estamos usando algoritmo para fazer cruzamento e processamento de dados no Tribunal de Contas, quanto às licitações, não só em São Paulo, no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, para identificar falhas e possíveis correções a serem feitas. A gente tem usado também um tratamento, né, esse gerenciamento de dados de forma muito profunda. Então, nós estamos vivendo essa transformação digital. Nós queremos usar também a inteligência artificial. E por que tudo isso? Não para prescindir do ser humano, não para tirar o ser humano da equação. Pelo contrário, o ser humano tem que ser o que dá o input, ou seja, ele que tem que pedir para a máquina a realização daquela tarefa, e ele tem que analisar o output, ou seja, o que sai, o resultado desse comando inicial tem que ser analisado pelo ser humano. Você tira o ser humano de um trabalho um pouco mais mecânico, mais, eu vou dizer braçal, mas mais mecânico. Sim. Né? E aí ele pode se dedicar, por exemplo, no caso dos 120, hoje, auditores de controle externo do Tribunal de Contas, na sua função especializada. Ele pode dizer se aquela licitação demanda correção ou não demanda correção, e aí eu acho que é a grande sacada da tecnologia em relação a nós. Exatamente. Isso faz com que os processos sejam ainda mais rápidos e que a gente libere o auditor de controle externo para exercer a sua função chamada finalística, para exercer a sua função especializada. Afinal, passou num concurso para isso, concurso dificílimo. Nós fizemos um concurso público agora no Tribunal de Contas para admitir auditores de controle externo. Certo. Foram 40 mil inscritos. 1.300 pessoas por vaga em relação aos aprovados, aos 31 auditores aprovados. Ou seja, é talvez um dos concursos mais difíceis do país. E aí, esses que passaram, com o uso de tecnologia, vão poder desempenhar, performar da melhor forma possível. Vão poder desenvolver, entregar para o Tribunal de Contas o melhor. De forma especializada. Isso, claro, vai refletir no resultado dos processos. Isso, claro, vai repetir nas políticas públicas entregues à população de São Paulo. Nesse tempo como conselheiro e como presidente, o que você pode destacar de curioso ou mesmo de inusitado que você tenha vivido? Tudo para mim é inusitado. Como conselheiro, eu tenho me deparado com desafios em relação a uma cidade como São Paulo e a fiscalização dessa cidade, que tem grandes questões, grandes problemas, alguns deles são problemas crônicos, o trânsito na cidade, o acesso à saúde, isso no país, mas na cidade também é refletido, a questão educacional na cidade, os grandes temas sociais também fazem parte do Tribunal de Contas e da apresentação quanto à fiscalização pelo Tribunal de Contas das suas soluções, claro. Quem gerencia a cidade é o prefeito eleito, então cabe a ele direcionar a gestão, mas o tribunal fiscaliza, então o tribunal pode auxiliar nesse sentido a prefeitura. E aí eu acho que esse é um desafio para o futuro também, quando eu disse do aprimoramento das licitações. O Tribunal de Contas, já nesses últimos 3 anos, teve uma economia potencial em relação aos aprimoramentos de editais na ordem de 11 bilhões de reais. Vou repetir, o Tribunal de Contas potencialmente economizou para a cidade 11 bilhões de reais. E é isso que nós queremos comunicar, e é isso que eu quero, como presidente do Tribunal de Contas, comunicar para fora. Perfeito. Bom, estamos acabando aqui o nosso programa, São Paulo Mais, e muito obrigado pela sua participação, foi muito elucidativa e muito obrigada, Eduardo. Obrigado, Fânia. Quero agradecer àqueles que nos assistem, nos escutam.
São Paulo mais. É o que nós queremos. Uma melhor São Paulo que entregue para a cidade e para os seus 12 milhões e meio de habitantes políticas públicas com qualidade, eficiência, que as pessoas tenham o prazer, a alegria, que as pessoas se sintam satisfeitas de morar nessa que é a maior cidade do país, das maiores cidades do mundo. As pessoas têm que ter, sabe, assim, amor pela cidade, porque é isso que nós temos. Perfeito. Obrigada, Eduardo. Chegamos ao fim do nosso videocast sobre o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Até o próximo São Paulo Mais.